Design de sobrancelhas, reconstrução, hidratação, hidromassagem, massagem, depilação, selagem, mechas, tá? Luzes, corte masculino e feminino, spa dos pés, drenagem, limpeza de pele, criolipólise, extensão de cílios, maquiagem, penteado. Vai no Village. Vai sair de lá super satisfeita e satisfeito. Village também tem o Village Noivas, que você terá o casamento dos sonhos com muita economia. Vestidos nacionais importados, os gringos da Europa, você vai encontrar essa moda belíssima. Noiva e noivos com ternos maravilhosos, roupa para padrinhos, madrinhas, a família, pajens e também daminhas. Village Noivas e Centro de Estética, na Rua Gustavo Bezerra, 78, centro da cidade. WhatsApp 77991091138 e o que é melhor, estacionamento próprio. Vamos agora saber como é que está você, né? Diante da nossa entrevista, compulsão por compras. E aí, será que você tem? Será que eu tenho? Vamos observar quem vai trazer esse assunto à tona e talvez botar o dedo na sua ferida, tá? Identificando e também mostrando alternativas de como tratar. É a psicóloga clínica Maria de Lourdes, a partir de agora. Fala você, notícias, novidades, bate-papo com Neide Lu. No Fala Você Notícias. Bom dia, Maria de Lourdes, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Tava morrendo de saudade. Bom dia, Neide. Bom dia, Romilson. Bom dia Maria. todos os ouvintes da 96 FM. Eu também. Já tem alguns meses, né, que eu não venho aqui. É verdade, faz falta. Acho que foi maio, última vez. Muito tempo. Vamos botar o dedo na ferida do povo? Bora, adoro botar o dedo na ferida. Ai, Jesus. Você Arrancar começou a casca para poder curar. Ah, que coisa boa, né? O importante que não é só botar o dedo, é trazer aí sugestões de melhora. Mas pra gente poder se curar, a gente precisa realmente mexer na ferida. E reconhecer, né? Sim. Ok, então para começarmos, o que de fato é a compulsão por compras e como ela se diferencia do simples hábito de comprar por prazer. Beleza, Neide. A compulsão por compras, ela é caracterizada pelo impulso incontrolável de fazer compras que muitas vezes elas não são necessárias. Então, o que uma pessoa com compulsão por compras, ela tem de muita característica? É um pensamento obsessivo pela compra e o impulso. Então, é necessário ele ter essas duas características. Então, o que seria o ato de comprar, né? O ato de comprar me traz a sensação de euforia, de poder. Então, quando eu vejo aquilo, eu tenho aquela sensação, eu vou lá e faço o quê? A compra. Que aí vai me dar uma sensação de euforia, de bem-estar. Aí, essa sensação, quando a compra chega, eu tenho de realização. Só que logo em seguida, o que acontece? Perde a graça. E aí eu entro de novo num ciclo de compra. Então, a gente fica dependente desse mecanismo que a gente chama de dopaminérgico, né? Então, de neurotransmissores, onde eu compro, tenho a realização da compra, quando eu pego aquela compra, uso uma vez, perdeu a graça. Então, o que acontece, né? Uma das grandes questões para a compulsão da compra é que são os gatilhos. Vocês já viram lojas que não chamem a atenção pelos órgãos do sentido? Toda vez quando a gente passa no centro, a gente vai num shopping, o que primeiro chama a atenção? São cheiro. Os cheiros e as vitrines, né? Então, quando você me Música também. Música, tudo que vai mexer com as sensações. Por quê? Porque vai estimular, vai ser um gatilho para uma frase que você já deve ter escutado muito ou já deve ter utilizado. Eu mereço. Né? Isso é um perigo, essa frase. Eu mereço. Por quê? Porque nem sempre o que a gente merece é o que a gente pode ter. E a gente tem que parar para pensar que a gente merece é ser bem tratado, é ter amor e não bens materiais. Bens materiais é um complemento da sociedade capitalista que nós temos hoje. Então, se a gente, quando você me pergunta, né, qual é a diferença da compra normal, da compra por impulso, para a compra da compulsão? A compra por impulso é quando a gente sai sem nenhuma pretensão, aí eu olho, passo numa loja e vejo uma blusinha bonitinha, aí o que eu faço? Vou lá e compro.
Mas não, eu não estava pensando o tempo inteiro, eu não estava demandando muito tempo para aquela compra. Então eu fui lá, comprei, achei que dava no meu orçamento, fui. Só que isso é esporádico. A diferença para o comprador compulsivo é que ele pensa o tempo inteiro nisso, ele gasta muita energia à procura disso, à procura daquilo que o capitalismo, que o comércio hoje faz, que a gente chama de neuromarketing. Então, tem pessoas específicas que vão procurar gatilhos para acionar nos compradores para que eles fiquem pensando o tempo inteiro. Então, sites ou supermercados, quando a gente chega, né? Tem toda uma lógica do que cada prateleira tem para chamar a minha atenção. Quais são os sinais de alerta, Lourdes, que indicam que a pessoa está desenvolvendo um comportamento compulsivo em relação às compras? Pronto, Neide. Antes de falar do sinal de alerta, eu preciso falar das causas, tá? Você não me fez essa pergunta, mas eu acho muito importante a gente pensar sobre causas. Então, as causas, elas não são únicas e nem definitivas. Elas podem ser variadas e elas podem se somar. A primeira dela é a predisposição genética, ou seja, se eu tenho pessoas na minha família que já passam por alguma compulsão, e eu não estou falando só de compras, alcoólica, uso de drogas, comida, excesso de exercício físico, jogos, que é muito comum hoje. Eu recebo muito pacientes na clínica sofrendo, né, com a compulsão por jogos, a questão do sexo, do uso, conteúdo de sexo. Então, isso já é uma das causas. Outra causa são questões emocionais, se a gente pensar, né, que pode ser baixa autoestima, a pessoa está com depressão, está passando por ansiedade, por estresse muito limítrofe, então pode causar. Não é como eu vou falando. Não é definitivo, mas são gatilhos que vão me acionando. Pessoas que têm dificuldade em se regular emocionalmente também. Outro é o incentivo comportamental, que eu estou falando, né? Do próprio comércio, dos sites. Quando a gente abre o Instagram, ele vai ali, a inteligência artificial, ele vai demandando e vai entregando pra gente tudo que pra gente é interessante. Então, se a gente está conversando aqui sobre cartão de crédito, quando você abre as redes sociais, tanto no Google quanto nas redes sociais, começam a aparecer aquelas mensagens, né? Ofertando cartões. E tem também a questão de experiências traumáticas. Então, às vezes, eu vi até um depoimento, tem um livro muito bom da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra muito famosa, que ela tem mentes compulsivas, não, ixi, eu esqueci o nome, Neide. Espera aí. Tá bom, faz parte. Faz parte. Mentes consumistas. É o que eu tá na cabeça de compulsivas. Consumistas. Que ela traz uma história dentro do livro dela que fala sobre um homem, né? Que ele tinha uma relação e aí ele descobre uma traição e ele tinha, assim, um baita de um patrimônio, mas aí, quando ele tem essa traição, ele não procura ajuda para lidar com o luto, né? E aí ele começa a gastar. E quando ele se vê, ele perdeu todo o patrimônio dele, cerca de milhões de reais, porque ele foi nessa questão do eu mereço, eu posso, então foi um trauma. Você perguntando sobre os sintomas, tá? Então, os sinais, né, de alerta. Isso, que são os sinais de alerta. Primeiro, descontrole no comprar. Outro, mentir o valor que comprou daquela peça. Comprar escondido dos familiares também, né? Tem muitos pacientes que esperam os familiares saírem para trabalhar, vai no centro, compra, né? Vai no shopping, compra, coloca dentro do carro, vai correndo antes deles chegarem em casa. Para o quê? Para esconder. E quando eu falo em compra compulsiva, não é só para mim. Às vezes eu compro uma coisa que eu nunca vou usar, às vezes eu compro uma coisa para você que eu nunca te entrego. Então, tem pessoas que quando eu falo na clínica, né? Você tem alguma peça de roupa que você nunca usou? Eu tenho pacientes que falam, tem inúmeras.
com etiquetas, que tem anos que eu nunca usei. Então, a gente já é sinal de alerta. Recentemente, teve aqui no programa as organizadoras da Videira, me parece que foi a Videira, que fizeram um brechó. E uma das entrevistadas relatou que foi na casa de uma pessoa que ela fez doação de 1.000 peças. Tinha 1.000 peças que não tinham sido usadas. Sim. Então, ela curou a compulsão dela. Então, assim, é algo muito... forte. Isso é impactante para mim. Sim, sim. Tem outros sintomas também, como o alívio, né, no sentimento de alívio quando compra. Então, a pessoa tá lá, coloca as coisas no carrinho, aí ficou triste. Aí ela quer se regular emocionalmente, ela vai lá e compra. Aí tem também o sentir vontade de comprar porque tá irritado, tá triste, tá ansioso. O sentimento de vergonha e culpa depois que aparece é um outro sintoma de alerta. E uma vida financeira totalmente comprometida. Então, eu vou fazer com você e com o Romilson 9 perguntas e gostaria também que o ouvinte também fizesse. Então, a cada pergunta, abaixe um dedo e a gente depois vai ver o resultado, tá bom? Então, primeira pergunta. Você tem preocupação excessiva com compras? Abaixa o dedo se for verdadeira. Se for verdadeira. Tá? Ok. São Romilson, 9. estica esses dedos, Romilson. Não. Tá. Você muitas vezes acaba perdendo o controle e comprando mais do que deveria ou podia? Terceira. Você já percebeu um aumento progressivo no volume de compras e nas suas despesas? Ok. Quarta. Já tentou e não conseguiu reduzir ou controlar suas compras? Quinta. Percebe se faz compras como uma forma de aliviar tristeza, angústia ou outra emoção negativa? Sexta. Você mente para encobrir o seu descontrole e as quantias que gastou com compras? Sétima. Tem ou já teve prejuízo social, profissional ou com a família em função dessas compras? Oitava. Não tem consumista nesse estúdio. Tem problemas financeiros que foram causados por causa das compras? E nona. Já se envolveu em roubo, falsificação, emissão de cheque sem fundos ou qualquer outro ato ilegal para poder comprar ou pagar dívidas? Ok. Falta uma, a 10ª. Não, são 9 mesmo. São 9? São Pronto. 9. Tô curada em nome de Jesus. Nunca tive compulsão. Ok. Nunca tive compulsão, Caliane. Tô curada em nome de Jesus. Bem, isso é um teste que a gente faz. Então, para quem baixou 5 ou mais dedos, por gentileza, comece a se perceber um pouco mais, porque já é um sinal de alerta que sim, vocês estão passando aí, estão desregulando emocionalmente, estão tendo dificuldade de lidar com os pensamentos obsessivos e com os pensamentos Abaixo de 5 tá normal. impulsos. Abaixo de 5 tá legal, tá? Mas talvez aí repensar o que já fez aí que possa melhorar, tá? Então, isso é um... Curada! Neide tá curada. Até Caliane riu e assustou. Então, por que eu tô falando isso? Porque, assim, de acordo com o DSM-5, né, que é um dos manuais de prescrição de identificação de transtornos psicológicos, é necessário, né, para a gente identificar uma pessoa que tem um transtorno de compra compulsiva, é preciso que ele apresente alguns sinais. Mas isso pode estar ligado à maturidade? Também, mas não necessariamente. Se fosse assim, as pessoas mais velhas também não se comprometeriam Né? financeiramente. Isso é verdade. É verdade. Né? Só seriam os jovens que teriam a compulsão. Mas esse caso mesmo que eu te conto do livro da Ana Beatriz, ele já tem quase 50 anos. Então, não é uma pessoa tão jovem, né? Não é uma pessoa... Uma adolescente. Uma adolescente. Porque talvez seja natural um jovem ser consumista porque também não teve educação financeira nas escolas. Ou Mas não tem a gente nada, também não tem nada a ver?
mas nós também não tivemos. É por isso que eu falei que uma das causas podem ser, né, de alerta, é a questão genética. Se na minha família tem um quadro, um histórico de pessoas que lidam com a compulsão alimentar, compras, uso de drogas, de álcool. Então, o que acontece? A possibilidade é um pouco maior. Não estou dizendo que é determinante, mas pode ser um pouco maior, tá? Então, de acordo com o DSM, é preciso ter algumas características. A primeira é impulso e preocupações. Essa pessoa, né, ela age por impulsão e fica pensando o tempo inteiro. A outra é a perda de controle. Bacana. Outra, compra excessiva, regulação dos estados mentais, então tem dificuldade de regular, só se regula quando compra. Aí apresenta as consequências negativas e os prejuízos que são infinitos. Estou conversando aqui com a psicóloga clínica Maria de Lourdes. A sua abordagem é TCC. A gente está falando sobre compulsão por compras, como nosso bate-papo. E tem perguntas, Romilson? Não, né? Não tem perguntas. Então, Lourdes, existe um perfil mais comum de pessoas que desenvolvem essa compulsão? Gênero, idade ou fatores emocionais que influenciam no comportamento? Na verdade, pode influenciar tanto crianças, quanto jovens, quanto adultos, né? Mas cerca de 8% da população mundial sofre ou passa por essa compulsão. Claro que isso é subnotificado. No Brasil, a última pesquisa que teve fala que é em torno de 5%. Mas a gente sabe que, por mais que as pessoas passem por isso, muitas não têm nem noção do que é. Então, quando chegam na clínica, eles já estão em situações extremas. Quando você fala de gênero, as mulheres, cerca de 90% a 95% são mais acometidas com a compulsão por compras, mas não é que os homens também não tenham, viu, Romilson? É porque a compulsão para os homens, devido à própria criação social mesmo dele, a construção social dele, então eles vão mais para outras compulsões, como jogos, que é o que tem bastante, conteúdo pornográfico, também drogas e álcool. Né? É mais comum entre os homens, né? Isso, não é que os homens também não passem, mas também porque as mulheres são mais abertas para falarem da própria situação. Os homens tendem a ser um pouco mais resistentes. Familiares percebem antes da própria pessoa, né? E como eles podem identificar e de forma saudável ajudar quem está passando por isso? Geralmente não é só o familiar, é a rede de apoio ou as pessoas estão convivendo. Sabe aquelas frases assim, nossa, mas todo dia chega encomenda aqui em casa, você não está comprando muito? Conhece alguém assim? Sim, conheço. Não sou eu. Ou se não, só fica nesses aplicativos de compras, né? Shein, Temu e as outras que eu não tô Shopee. Shopee. Então tem gente que passa, eu tenho paciente que fala assim, quando eu não tô fazendo nada, eu vou lá e entro no aplicativo e fico olhando para comprar. Né? Isso é um sinal de alerta. Então, a primeira coisa é quando a gente começa a ouvir essas frases, ou a gente começa a falar para esse familiar, ou os próprios colegas de trabalho, o próprio social começa a estar ali, sinalizando que está acontecendo alguma coisa errada. Então, a primeira coisa é essa. Como que a família ajuda? Como que o grupo de apoio vai ajudar, né? Não é só sinalizar e também não é só brigar, porque brigar também não resolve nada. É sentar junto, discutir sobre esse padrão de comportamento que ele está destoando das outras pessoas e sim ajudar, estimular a procurar profissionais da área da saúde mental, psiquiatra e psicólogo. Quais são os impactos da compulsão por compras na vida financeira, social e também emocional? Inúmeras. Eu até anotei algumas aqui para que eu não esquecesse. Então, a nível familiar, primeiro começam os conflitos, as brigas dentro de casa. Aí vem a questão da quebra de confiança, vem as mentiras. Em muitos casos, gera divórcio e também tem um endividamento, né? A nível profissional, perda da credibilidade daquele profissional, pode acontecer demissão, a queda no desempenho dele por causa dessa compulsão.
A questão social, rupturas de amizades, até então também isolamento dessa pessoa, porque se antes ela comprava muito, ela consumia muito e hoje ela está atolada no cheque especial, não tem cartão de crédito, então não tem nem como ela também sair para essa socialização, porque ela não consegue. E a questão emocional, inúmeros transtornos. Alguns têm os transtornos de base, que é muito importante a gente lembrar, tipo o bipolar, na fase de euforia, ele tem a impulsividade. Então, a gente vai precisar tratar essa impulsividade, né, na fase de euforia. O TDAH também tem a impulsividade, então a gente precisa tratar. Não necessariamente ele tem um transtorno de compras, né, de compulsão de compras, mas é necessário a gente olhar. Às vezes, depressão, então a gente tem que olhar se existe um transtorno de base para o tratamento. E quem não tem também está fazendo também esse olhar. Tá? Em termos de tratamento, quais são as abordagens mais eficazes da psicologia clínica para lidar com esse tratamento? Na verdade, qualquer abordagem, ela pode sim trabalhar com a questão da compulsão. Não só a compulsão de compras, como qualquer outra compulsão. Mas, vou puxar a sardinha para o meu lado, lógico, a terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, ela tem a maior ênfase de pesquisas e de credibilidade, quando fala em resultados, né? Então, se a gente olhar nas publicações, hoje, os médicos tendem a indicar a TCC pelo fato da sua efetividade comprovada. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela vai trabalhar justamente nesses pensamentos distorcidos e ajudar ele a desenvolver habilidades para resistir a esses impulsos. Então, não só isso que a TCC vai trabalhar, ela vai trabalhar também com as questões emocionais subjacentes. Então, o que gera esse gatilho, né? Fiquei triste, então como que a gente regula emocionalmente esse paciente para que lá na frente ele não tenha este impulso? Também ensinar ele a aprender a lidar de uma forma mais saudável com emoções. A gente também tem técnicas como meditação, mindfulness, relaxamento, indicação de exercícios físicos que vão ajudar este paciente, Neide. É possível prevenir a compulsão? A gente pode ter alguns comportamentos que vai dificultar essa impulsividade, né? Então, tipo, celular. Hoje a gente tem o próprio cartão de crédito dentro do celular. Então, a gente precisa dificultar um pouquinho. Tira o cartão de crédito da carteira digital do celular, né? Dificulta, deixa ele lá na carteira, lá dentro. Porque se for para comprar, eu ainda vou ter que ter o trabalho de levantar. Se tiver num caso extremo, retirar os cartões, retirar o cheque especial. Uma coisa que eu dou muito dica para os meus pacientes, e eu também faço comigo, porque eu também adoro comprar, né? Na Shein. Mas eu coloco aquilo que eu escolhi lá na minha cesta de compra e eu não fecho imediatamente. No mínimo, eu espero 24 horas para poder fechar. E é nítido, depois de 24 horas que você olha, aquela blusinha já não é tão mais bonitinha e como tão necessária quanto eu achava. Bacana. Tem outra coisa também. Se vai pro centro ou se vai passear no shopping, né? Deixa a carteira em casa, gente. Só leva o dinheirinho para comprar o quê? Um sorvete ou uma pipoca. Dificultar faz parte, né, Neide? Pedir os amigos também para estar monitorando o comportamento da compra, fazer um diário de consumo e gastos, trabalhar com um consultor financeiro também. Há pouco eu cheguei aqui na rádio e tinha uma pessoa mexendo numa planilha. E eu perguntei o que era a planilha. E a pessoa falou, não, é a planilha dos meus gastos. Eu falei, isso ótimo, a gente precisa ter uma planilha do que eu vou gastar esse mês, o que eu preciso nos próximos meses, como eu vou equilibrar o que entra com o que sai, né? Então,
tô percebendo que tá vindo a compulsão, vai fazer uma outra coisa, sai da frente do celular, da frente do computador, não vai para lojas, vai fazer uma caminhada, vai brincar com o seu filho, vai andar com o cachorro, vai molhar uma planta. Então a gente precisa ir dificultando esses espaços que promovem a compra. E sim, gente, é preciso que a gente procure ajuda. Esse aqui são estratégias para ir diminuindo, mas é preciso a gente voltar lá no cerne da questão para entender o porquê que eu estou com este pensamento obsessivo e que me faz me aliviar emocionalmente fazendo uma compra. Para quem tem vergonha ou medo de buscar ajuda, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, Neide, é o autoconhecimento, é se perceber neste lugar que o meu comportamento não está dentro daquele padrão funcional ali. Se eu ganho um salário mínimo e se eu estou gastando 3 mil, então é provável que este comportamento ele não está condizendo com o que eu ganho. Uma outra coisa é a aceitação. Eu preciso aceitar que eu preciso, né, de ajuda, que eu não estou dando conta de me gerir sozinho. E o terceiro passo é realmente procurar. Nós, psicólogos, psiquiatras, porque em alguns casos vai ser necessário o uso de medicação, sim. Mas com a própria terapia, nós também temos estratégias que vão aliviando este desconforto. Mas aí só o psiquiatra para identificar mesmo se há necessidade ou não. Ok, e que bom, né, que você está aqui para deixar a gente ciente disso. Quero te agradecer imensamente. Como faz alguém que está nos assistindo e que queira aí tirar suas dúvidas? Onde te procura? É só entrar na minha rede social, Lourdes Silva Psicóloga, lá no meu Instagram. É só mandar mensagem lá pelo direct que a gente conversa, né? E sempre também eu estou postando, fazendo conteúdos sobre, né? Então, é só me procurar. Obrigada por estar aqui. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. E precisamos voltar com as nossas dicas de filmes. Que, por sinal, Neide, eu tenho 2 dicas de filmes. Vamos embora, porque Bora. ali está adiantado. Que está falando sobre compulsão de compras, que é os delírios de consumo de Beck Bloom. E tem um nacional que é Desapega, que é com a Glória Pires, que é bem interessante. Bacana. São 2 dicas de filme bem legais. E tem também o livro que eu te falei, da Ana Beatriz Barbosa, que é Mentes Consumistas, que vocês encontram para baixar na própria internet, gratuito. Mas, assim, é um show o livro. Fala muito bem sobre essa questão de recompensa. Sensacional, ela sempre brilha. Ela é ótima. Ela tem vários, Não, você. né? Achei que era Ana Beatriz. Obrigada. Você. Aí foi o nosso bate-papo com a psicóloga clínica Maria de Lourdes. Ela tem abordagem TCC, falamos sobre compulsão por compras, como identificar e tratar.